Saudações, família! Sejam muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Preparem-se para mergulhar em um dos capítulos mais sombrios da história do submundo organizado. Hoje vamos explorar as disputas de um dos nomes mais temidos e controversos do século XX, Pablo, o El Patrón, um nome que ressoou como trovão nas colinas da Colômbia, espalhando temor e conquistando inimigos em tretas que pareciam não ter fim. Mas o que levou esse homem a se envolver em disputas que colocariam a própria Colômbia de joelhos? No final dos anos 70 e início dos anos 80, Pablo já havia se tornado o líder supremo de Medellín. Seu império alcançava desde as selvas da Colômbia até as ruas de Nova York, trazendo consigo um poder inimaginável e inimigos em todos os lados. Mas com grande poder vem uma grande resistência. Rivais, organizações, o governo colombiano e até mesmo os estadunidenses se tornaram alvos de Pablo em uma série de disputas malucas. Ele não media esforços para eliminar qualquer um que ousasse cruzar seu caminho, mesmo que isso significasse transformar seu país em um caos. No vídeo de hoje vamos detalhar as principais disputas de Pablo, desde as tretas contra Cali até os confrontos com o Estado. Quem eram seus inimigos? Como ele se mantinha à frente? E mais importante, o que levou ao início de seu declínio? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. A ajuda de vocês é fundamental para que possamos melhorar cada vez mais. Prepare-se para entender como Pablo, o homem que controlava um grande império, acabou sendo perseguido até os confins da selva colombiana. – 1984. Eu não contei nada para minha mãe naquele momento tão dramático, mas o que ouvimos no noticiário não me deixou dúvidas de que a partir daquela noite nossa vida mudaria para sempre. Eram 9h30 da noite do dia 30 de abril de 1984 e o noticiário TV Oi informava que o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, havia sido assassinado no norte de Bogotá. Depois, imagens mostravam um sicário morto no chão, outro capturado, e um automóvel Mercedes-Benz branco com os vidros de trás destruídos pelas balas. Os repórteres diziam que pela primeira vez na história da Colômbia, um ministro de Estado havia sido assassinado. Juan Pablo entrou no quarto e encontrou minha mãe e eu de joelhos, chorando e rezando em frente à TV. O menino deve ter achado muito estranho nos ver naquela posição e com seus meros 7 anos também não devia entender a gravidade do que havia acontecido. Perguntou o que estava acontecendo, mas só escutava soluços. Sua atitude demonstrava que devia perceber nossa angústia, porque ele me abraçou forte durante um longo tempo, antes de adormecer à meia-noite. 2 dias depois, doeu em minha alma ver a esposa do ministro, de apenas 27 anos, e seus 2 filhos, acompanhando o féretro no enterro em Neiva, sua cidade natal. Essa imagem ficou gravada para sempre em minha mente. Já na solidão do quarto, onde passaríamos a noite em claro, minha mãe e eu comentamos em voz baixa o que havia acabado de acontecer e as consequências que o magnicídio teria em nós, e em particular em mim, porque estava com 8 meses e 10 dias de gravidez e o parto era iminente. Minha filha, e você esperando um filho, o que vamos fazer? O fim chegou, disse minha mãe chorando desconsoladamente. Era estranho, mas fazia vários dias que eu não via Pablo, e muito menos tinha ideia de onde ele estava naquele momento.
Nunca lhe perguntei, mas vim a saber, em novembro de 2016, quando meu filho publicou em seu segundo livro, Pablo Escobar em Flagrante, uma conversa que manteve com Malévolo, a pessoa que estava com o meu marido no exato momento do assassinato do ministro Rodrigo Lara. Segundo o seu relato, Pablo e ele estavam na Fazenda Nápoles, acompanhados por Elsie Sofia, uma das amantes de meu marido e sua mãe. Ele também disse que Pablo lhe pedira que ficasse na fazenda, porque era previsível que as autoridades aparecessem para fazer uma busca, como de fato aconteceu poucas horas depois. Bem cedo, dia 3 de maio, Otto chegou ao apartamento de minha mãe e me informou que Pablo havia mandado dizer que era perigoso continuar ali. Eu deveria me esconder em outro lugar, enquanto ele se organizava para logo mandar nos buscar. Sem pensar duas vezes, coloquei em várias malas de mão o necessário para uma semana e fui com Juan Pablo ao apartamento de uma de minhas decoradoras. Escondida naquele lugar, meu único contato com o exterior eram o rádio e a televisão, que continuavam difundindo as amplas repercussões do assassinato do ministro, bem como a decisão do presidente Belisário Bittencourt de perseguir sem trégua os chefes dos cartéis de drogas e de reativar o tratado de extradição com os Estados Unidos, que ele se recusava a aplicar desde o início de seu mandato. No dia seguinte, recebi outra mensagem de Pablo, dizendo que ficasse pronta, porque iríamos para o Panamá. Preocupada, consegui fazer que meu ginecologista fosse me ver, e depois do exame de praxe, ele me deu conselhos para a parte final da gravidez, bem como o nome e o número de telefone de um especialista, amigo dele no Panamá. Nesse panorama tão adverso, pensei que era urgente contratar uma enfermeira para me assistir no nascimento do bebê. Um de meus irmãos me recomendou uma jovem que havia cuidado de seus filhos. Naquele momento, ela estava trabalhando nos Estados Unidos. No entanto, liguei para ela e a moça aceitou a proposta que lhe fiz. Combinamos que eu lhe avisaria meu paradeiro e lhe mandaria as passagens. Ela respondeu que não me preocupasse, que chegaria ao local que eu indicasse. Faltava pouco para partir e eu me sentia à deriva. Abraçava Juan Pablo, olhava meu ventre e ficava apavorada de pensar que o futuro de meus 2 filhos e o meu próprio eram muito incertos. Meu marido havia embarcado em uma guerra de proporções desconhecidas e nós, sua família, estávamos ali, indefesos, esperando sua decisão. Claro, jamais imaginei o horror que viveríamos pouco depois, e não deixei de me censurar por isso. Eu devia estar anestesiada, minha falta de contato com a realidade era total. Eu tinha 23 anos, e a única coisa que fiz foi depositar toda a minha força e meu amor em meu filho de 7 anos e no bebê que estava chegando. A partida foi muito rápida, porque na manhã seguinte, Otto e Mugri apareceram na porta do apartamento e disseram que haviam ido nos buscar. Disseram que não podíamos levar muito peso e não tive mais opção que guardar um pouco de roupa minha, de Juan Pablo, e para o bebê em uma mala de mão pequena. Entramos em um jipe e o motorista arrancou em alta velocidade, como se estivéssemos sendo perseguidos. Era angustiante, porque pela primeira vez na vida eu me sentia uma fugitiva. Enquanto atravessávamos as ruas de Medellín e lá fora tudo parecia normal, eu me perguntava, por que eu? Por que tenho que me esconder? Eu não tinha a quem perguntar. Pablo não aparecia, só mandava ordens, e eu tinha que fazer o que ele dizia sem reclamar. O medo de perder meu bebê se sofrêssemos um acidente e a incerteza do que poderia acontecer nas horas seguintes não me permitiram vislumbrar os 9 anos de horror que me esperavam. 9 anos correndo sem parar,
9 anos em que muitas vezes abriria os olhos de madrugada e encontraria um fuzil apontado em minha cara. Meia hora depois, chegamos a um terreno situado à entrada do município de La Estrella, onde um pequeno helicóptero tipo Hughes esperava com o motor ligado. Correndo, colocamos Juan Pablo, tia Gilma, a quem Pablo pedira que nos acompanhasse, e um médico que eu não conhecia, mas que me disse que Pablo lhe havia pedido que ficasse ao meu lado e que levasse o equipamento necessário para me atender em caso de emergência. 34 anos depois do nascimento de Manuela, no sábado, 22 de setembro de 2018, consegui entrar em contato por Skype com um médico que me acompanhou no helicóptero aquela vez. Ele recordou que naquele dia não parava de me olhar, enquanto rezava em silêncio para não ter que fazer o parto em pleno voo. Por favor, não nasça no meio da selva, dissera ele em pensamento à criança. Por sorte, deu tudo certo. De repente, eu estava voando pelos ares dentro de um helicóptero, fugindo de meu país. Abaixo, o olhar se perdia diante da majestade do grande tapete verde que cobria a região de Darién, enquanto a aeronave balançava de um lado para o outro devido ao vento. Mesmo acostumada a viajar de helicóptero, dessa vez era diferente, porque o piloto tinha que voar tão baixo para não ser detectado pelos radares, que conseguíamos ver dezenas de crocodilos pulando no meio dos pântanos. Era uma imagem exótica que causava medo, porque dava para ver que aqueles animais estavam famintos. Tia Gilma devia notar minha cara de medo, e a única coisa que lhe ocorria me dizer, aos gritos, era que respirasse fundo. Os olhos de Juan Pablo, que nessa época usava óculos bem grossos, pareciam que iam pular das órbitas. Várias vezes ele me perguntou se já estávamos chegando, e eu respondia que sim. Mas, na realidade, não tinha a menor ideia de onde estávamos. Após 2 horas de um voo que pareceu interminável, o piloto aterrissou em uma clareira na selva, em território do Panamá, e quase imediatamente chegaram 4 homens em uma caminhonete, 2 deles guarda-costas de meu marido, e os outros 2 panamenhos que conheciam muito bem as trilhas que deveríamos pegar. Nós, que havíamos entrado ilegalmente no país. O piloto do helicóptero se despediu, pois ia voltar a Medellín com o médico, e nós demos início a um trajeto de mais de 2 horas por estrada de terra, até que chegamos a um apartamento em um bairro modesto, na cidade do Panamá. Ali encontramos Gustavo Gaviria, sua esposa e seus 3 filhos, que haviam chegado da mesma maneira que nós, de helicóptero pelo meio da selva. Pablo apareceu de madrugada e me encontrou cheia de olheiras e desanimada. Trocamos um longo abraço e depois de me perguntar sobre a viagem de ida e o estado do bebê que estava a caminho, intuiu que eu lhe perguntaria a respeito do assassinato do ministro. Mas antes que ele desse as explicações do caso, eu disse que aquilo era um ato de demência, e ele respondeu: "Eu prometo, meu amor, que a coisa vai se resolver antes do que você imagina, e vamos curtir nossos filhos por muito tempo." Quando você fala em resolver as coisas, a que se refere? Você vê a situação em que estamos, Pablo? Estou com medo, não vejo saída para isto. Por que eu tinha que sair da Colômbia? Foi só por precaução, meu amor. Nada vai acontecer. Falar com meu marido era complicado, porque ele saía pela tangente. Não era fácil fazê-lo dialogar com franqueza sobre o que estava acontecendo. Ele era evasivo por natureza, e como sempre, de uma hora para outra, disse que tinha que sair e que voltaria mais tarde. As 3 noites que passamos naquele apartamento foram horríveis, já que ele estava praticamente vazio, e tivemos que dormir em colchonetes. Pablo via minha cara de fúria e achou que resolveria as coisas levando-nos para uma velha casa na parte antiga da cidade.
Ficar ali também foi muito desagradável, porque a casa era úmida, muito quente, e só tinha alguns beliches com colchões, mas sem lençóis. Também não havia televisão, e era tudo tão sujo que eu sentia náuseas o tempo todo. E como se não bastasse, o chuveiro estava cheio de mofo, e a água empoçava de tal maneira que tínhamos que tomar banho de chinelo. Além do mais, Pablo dissera que não fôssemos a lugar nenhum, porque não era seguro. E por isso, na primeira semana, só comemos frango assado, que um dos guarda-costas comprava em um restaurante. Só sair para ir ao ginecologista Edgardo Campana Bustos, aquele que havia sido recomendado por meu médico de Medellín. Ele fez vários exames e não houve nada de anormal, mas ele me deu uma notícia inesperada. Eu ia ter uma menina. Apesar de as 2 ultrassonografias que eu havia feito meses antes em Medellín indicarem que poderia ser um menino. Enquanto isso, era tanto tédio que passávamos naquela casa que uma daquelas noites Pablo fez uma espécie de concurso para escolher o nome do bebê. Pensamos e concordamos que se fosse menina, como dizia o médico, seria Manuela, como propusera Juan Pablo, recordando uma de suas amiguinhas do colégio Montessori. Gregory, se sua irmã não gostar, é responsabilidade sua, disse Pablo. No que não houve acordo foi no nome do menino. Eu propus Daniel Escobar, mas Pablo disse que por nada neste mundo, e explicou por quê. Tata, isso é como dar o nome de Hitler a um filho. Esqueceu que um homem conhecido como Daniel Escobar matou uma família toda com um machado em uma fazenda, lá pelos lados de Água Catala, em El Poblado? Por isso era chamado de Daniel, El Hachero. Naquela noite, Pablo nos contou também que antes de sair da Colômbia, havia dado ordens de entregar a mais de 300 famílias do lixão de Moravia as chaves das casas a que tinham direito pelo novo projeto Medellín Sem Barracos, que já estavam prontas para ser habitadas. Por fim, em 20 de maio de 1984, fomos para outra casa. Essa sim, luxuosa e confortável, embora antiga, parecida com as residências que os governos destinam a seus hóspedes especiais. Chamou minha atenção o fato de encontrarmos um segurança armado na entrada. Tempos depois, para as pesquisas deste livro, eu soube que o lugar havia sido fornecido pelo então homem forte do Panamá, General Manuel Antônio Noriega, comandante em chefe das forças de defesa do país. Também me contaram que o oficial e meu marido tinham relações de negócios ilegais e que um militar de alta patente de sobrenome Melo e um homem conhecido como Guido haviam sido as pessoas designadas pelo general para facilitar nossa estadia no Panamá. Por sorte, a enfermeira chegou dos Estados Unidos e em breve se tornaria uma companhia fundamental nos momentos difíceis que viriam. Apesar da melhoria de condições, era evidente que Juan Pablo se sentia muito sozinho, porque aos 7 anos sua vida havia mudado drasticamente e ele ficara sem escola, sem colegas de classe, sem amiguinhos do bairro. Sua infância foi alterada de maneira tão dramática que durante muitos anos os guarda-costas de Pablo foram suas babás, suas companhias. Por tudo isso, pensando em distrair nosso filho, meu marido lhe deu uma motocicleta Honda de 50 cilindradas, mas como não havia quem lhe ensinasse a pilotá-la, mandou Penina deixar Medellín para ficar com o menino. Assim aconteceu, e a partir daí, o guarda-costas se vestia de branco e saía para correr todas as manhãs atrás de Juan Pablo, que pilotava a moto. Nesse entorno tão complexo, em 25 de maio de 1984, eu me levantei bem cedo para ir à última consulta com o ginecologista que havia me alertado de que o bebê poderia nascer a qualquer momento. Fiel a seu costume, Pablo havia chegado de madrugada e como ele estava dormindo, eu tive que ir com minha tia.
Durante o exame, o médico viu que eu já estava com 5 centímetros de dilatação e disse que ordenaria minha internação imediata no Hospital Paitilha. Como não havíamos ido preparadas, minha tia foi para casa buscar a malinha que tínhamos feito para quando o bebê nascesse, e também para avisar Pablo e Juan Pablo. A menina nasceu às 12h45 dessa sexta-feira, 25 de maio, e a seguir levaram-me para uma sala de recuperação. Pablo, Juan Pablo, minha tia e Gustavo Gaviria chegaram um pouco depois. Como me disseram, tiveram a feliz surpresa de, bem quando estavam entrando no elevador do hospital, encontrar uma enfermeira com uma recém-nascida em cuja pulseira dizia Manuela Escobar. Ela se dirigia a meu quarto. Apesar de eu estar muito dolorida e pálida, Gustavo bateu uma fotografia dos Escobar Henao. Parecíamos uma família de verdade. Estávamos felizes e por um instante esquecemos que lá fora o mundo estava desabando sobre nossa cabeça. No dia seguinte, sábado 26 de maio, quando estávamos começando a fazer os trâmites para sair do hospital, Pablo se aproximou e disse em voz baixa que mais tarde voltaria, porque tinha uma reunião com vários políticos importantes da Colômbia que haviam ido visitar a capital panamenha. Eu estava muito entretida com minha bebê, por isso não dei muita atenção ao compromisso de meu marido, que também não foi explícito quanto ao que ia fazer. Mas notei um leve sorriso nele e um brilho no olhar. Desejei-lhe boa sorte e disse que o esperaria em casa, porque certamente eu sairia antes dele voltar. Pablo não voltou naquele dia, mas cheguei muito feliz em casa com minha menina e Juan Pablo. Era um sonho que se tornara realidade. Os dias se passaram e Pablo ia e vinha ocupado, falando com pessoas e chegando de madrugada como sempre. Mas eu fazia meu mundo ao redor de meus 2 filhos, longe das atividades de meu marido, que com certeza eram muito complexas, dado que as notícias que chegavam da Colômbia o implicavam cada vez mais no assassinato do ministro da Justiça, e sua captura era o objetivo principal das autoridades. Nada é tão ruim que não possa piorar, diz o ditado. Mas o que aconteceu nos dias seguintes superaria de longe o dito popular. Em 5 de junho de 1984, 2 semanas depois do nascimento de Manuela, Pablo me chamou para conversarmos a sós, na sala da casa. Ele passou o braço por meu ombro e, em tom muito sério, dramático, disse: Tata, para nossa segurança, teremos que ir embora do Panamá. Corremos o risco de ser presos. Temos que mandar a bebê para Medellín. Como assim, Pablo? A menina acabou de nascer? Tenho que amamentá-la? Está louco? Não estou louco. É necessário. Não sei aonde vamos. Se teremos que ir para a selva, passar fome, correr, não dormir. Não podemos fugir com um bebê, Tata. Ela pode morrer. Em Medellín, vovó Nora vai cuidar dela. Estará nas melhores mãos. Longo silêncio. Entendi que meu marido não estava brincando, que minha triste realidade estava arrancando de meus braços minha filha de poucos dias de vida. Pablo não disse mais uma palavra. Seu semblante sério indicava que também não gostava da decisão, mas que não havia outra opção. Chorei sem consolo durante um longo tempo, e quando consegui me acalmar, perguntei para o Juan Pablo. Ele disse que o menino já era grande para suportar qualquer travessia e estaria mais seguro ao nosso lado. Era sua última palavra. Eu tinha que sofrer em silêncio. Não podia gritar nem pedir ajuda. Agora, refletindo aos 58 anos, fico indignada ao pensar como Pablo pôde dizer que meu filho, de 7 anos, era forte para suportar a travessia que faríamos. Por Deus! Com o coração partido, fui ao consulado da Colômbia e, por sorte, não tive dificuldades para tirar o passaporte da menina, porque eu ainda não estava no radar das autoridades.
Então, marcamos a data da viagem a Medellín para sexta-feira, 13 de julho de 1984, às 13h40, em um voo da companhia aérea SAM. Pablo e eu assinamos a autorização para que minha tia e a enfermeira saíssem do país com Manuela, e ficamos tranquilos, porque meu marido tinha amigos nos aeroportos da cidade do Panamá e de Medellín, que facilitariam os trâmites da imigração. Depois que compramos as passagens, Pablo me disse que tinha que partir com Gustavo, porque as coisas estavam se complicando. Explicou que iriam para a Nicarágua, onde seriam recebidos por contatos que tinha com o regime sandinista, que havia assumido o poder em julho de 1979 e que lutava para manter o controle devido à crescente ameaça de grupos contra-revolucionários apoiados pelos Estados Unidos. Em outras palavras, iríamos para um país em guerra. Então, ele disse para eu ir à embaixada desse país, na cidade do Panamá, onde me dariam os vistos. Antes de se despedir, deu algumas instruções à minha tia e à enfermeira. Um jeito para que ninguém saiba que minha filha está nesse avião é que não conversem entre si durante o voo nem nos aeroportos. Façam parecer que a menina é filha da enfermeira. Depois, dirigiu-se à enfermeira e disse em tom grave: "Estamos confiando a você nosso maior tesouro. Não saia do lado dela nem um segundo. Não diga a ninguém onde está, nem com quem está. Estamos vivendo um problema muito delicado." Faltavam poucos dias para a viagem, quando, certa madrugada, Pablo se despediu. Segundo contou, porque existia a possibilidade de que as forças da defesa do general Noriega fizessem uma busca no local e nos capturassem. Juan Pablo e Manuela estavam dormindo. Ele me disse para ter cuidado e que nos veríamos em Manágua. No dia seguinte, Juan Pablo e eu fomos à embaixada nicaragüense, mas foi uma experiência intimidadora, porque era um lugar velho e desorganizado onde se respirava a guerra. O ambiente era militar, rígido, assustador. Peguei a senha número 13 e quando me chamaram, tive a estranha sensação de estar indo para o paredão de fuzilamento. Fui bem lentamente para o guichê, morrendo de medo de que descobrissem que eu era a esposa de Pablo Escobar. Entreguei os passaportes e notei que os funcionários começaram a trocar olhares, a falar entre si em voz baixa. Pablo me havia dito que estariam me esperando na embaixada, mas eu sentia um ambiente hostil, uma atmosfera pesada. Chamavam-nos de um guichê a outro e, no fim, mandaram-me voltar no dia seguinte. Mas o trâmite começou a demorar e respirei com alívio na quarta vez que fui, porque me entregaram os passaportes carimbados. Já tínhamos autorização para ir a Manágua. Então, chegou o 13 de junho de 1984, dia em que tive que deixar minha filha recém-nascida. Chorei a cântaros, quase perdi os sentidos, mas consegui ficar firme para não angustiar Juan Pablo, que me olhava impotente, com mais dor. Depois de me despedir de minha pequena Manuela, com uma dor enorme, a entreguei à enfermeira e à minha tia e fiquei rogando para que chegassem, sãs e salvas, à casa de minha mãe em Medellín. Não pude ir ao aeroporto porque Pablo tinha medo de que alguém me reconhecesse ou que as autoridades suspeitassem da viagem de um bebê sem seus pais. Passaram-se 6 intermináveis horas até que, da casa de minha mãe, me confirmaram que elas haviam chegado. Mas antes, passei vários sustos. A polícia e o exército estavam fazendo batidas relâmpago nas ruas adjacentes ao aeroporto Henrique Olaya Herrera. E como meu marido havia previsto, não houve dificuldade alguma nos trâmites de imigração na saída do Panamá e na entrada da Colômbia. O que havia acontecido? Por que de repente tínhamos que sair do Panamá 3 semanas depois de termos chegado? A resposta chegou por meio de Pinina, que ficou comigo e com Juan Pablo quando meu marido foi para a Nicarágua.
Nas longas horas de clausura que sobrevieram enquanto eu organizava a viagem para Manágua, consegui fazer que ele me contasse detalhes das diligências de alto nível feitas por meu marido desde o momento que havíamos chegado ao Panamá, após o assassinato do ministro Lara Bonilla. Segundo Penina, ao chegar ao Panamá, meu marido havia lido em um jornal local que uma delegação colombiana composta pelo ex-presidente Alfonso López Miquelsen e os ex-ministros Jaime Castro Castro, Felipe Andrade Manrique e Gustavo Balcazar Monzon fora convidada para acompanhar o desenrolar da eleição presidencial que aconteceria no domingo, 6 de maio de 1984. Pablo julgara ver uma oportunidade ali e mexera seus pauzinhos para conseguir um encontro com Lopes, a quem havia conhecido na campanha presidencial de 1982 e fornecido recursos para ajudar a financiá-lo. Então, ligara para Santiago Londoño White, em Medellín, que era tesoureiro da campanha naquela ocasião, e lhe pedira para propiciar uma reunião com o ex-mandatário, porque queria lhe apresentar uma proposta para acabar com o narcotráfico na Colômbia. A ação fora eficaz, e Lopes aceitara se reunir com meu marido e com Jorge Luiz Ochoa no dia seguinte à eleição. Assim foi, e depois de saber da vitória de Nicolás Ardito Barleta, candidato do Partido Revolucionário Democrático, PRD, o ex-presidente Londoño, que havia ido para lá a partir de Medellín, Ochoa e meu marido se reuniram em uma suíte do Hotel Marriott, na cidade do Panamá. Durante a conversa, Pablo dissera que anteriormente havia conversado com os principais narcotraficantes da Colômbia e que estavam dispostos a entregar laboratórios, aeronaves, rotas e contatos nos Estados Unidos, bem como devolver seus capitais ilícitos e se submeter à justiça colombiana em troca da não extradição. O relato sobre as diligências de meu marido no Panamá não acabou aí. Penina me disse que a reunião do Hotel Marriott havia caído em terreno fértil, porque 2 semanas depois receberam uma mensagem que dizia que o Procurador-Geral da Nação, Carlos Jiménez Gomes, falaria com eles com a autorização do governo do presidente Belisário Bettancourt. Essa fora a origem do comentário que Pablo fizera no Hospital Paitilha, em 26 de maio de 1984, no dia seguinte ao nascimento de Manuela, quando dissera que se reuniria com políticos colombianos importantes que estavam na cidade do Panamá. Lembro que, quando saí do hospital e voltei para a casa onde estávamos, as ocupações com meu bebê não me deixaram espaço para perguntar a meu marido o resultado de sua reunião. Pablo havia ido a essa reunião com Penina, que poucos dias depois me contou que a conversa com o procurador havia acontecido no mesmo hotel e que, além de meu marido, estiveram presentes Jorge Luiz Ochoa, Gonzalo Rodrigues, o mexicano, José Ocampo Pelusa e Gustavo Gaviria. Na conversa, meu marido repetira as propostas que fizera ao ex-presidente Lopes e se comprometera a enviar ao procurador um memorando confidencial detalhando cada operação de desmonte do narcotráfico na Colômbia. Mas tudo foi por água abaixo, porque poucos dias depois o documento foi revelado pelo jornal El Tiempo e imediatamente deu-se um escândalo de tal dimensão que o governo se pronunciou publicamente, dizendo que os contatos secretos entre o procurador e os chefes do narcotráfico não haviam sido autorizados. A verdade é que o encontro do Panamá gerou uma forte controvérsia política que se prolongou porque cada um dos protagonistas deu uma versão diferente de seu papel nos encontros com meu marido. Sabendo do que acontecera, graças ao homem que estivera perto de Pablo naquela ocasião, entendi a pressa de meu marido de sair do Panamá, porque era muito provável que a perseguição fosse transferida para esse país. Também existia o risco de que o general Noriega, pressionado pelo escândalo provocado pelos contatos entre a máfia e o governo colombiano, traísse meu marido e o entregasse à DEA,
Por isso, não tive outra opção, além de fazer as malas para ir a Nicarágua. Mas foi um momento muito difícil, porque eu não conseguia tirar Manuela da cabeça e chorava o tempo todo. Além do mais, era angustiante ver Juan Pablo a meu lado, tendo que carregar um grande peso emocional. Por fim, em 20 de junho de 1984, Juan Pablo e eu pegamos um voo comercial e fomos recebidos no aeroporto de Manágua por várias pessoas que se identificaram como do governo sandinista. Em um automóvel Mercedes-Benz com placa oficial, conduziram-nos a um enorme casarão antigo, onde já se encontravam o mexicano, sua esposa, Gladys e 4 guarda-costas. Depois de deixar nossas coisas em um quarto, fizemos um longo percurso pela casa, que nos pareceu tétrica, porque na gaveta de um móvel encontrei um livro que contava a história daquele lugar. E em extensos relatos falava dos muitos massacres que tinham acontecido ali no passado. Além desse ambiente estranho, havia o fato de que a casa estava cercada por muros de tijolos de 3 metros de altura, e em cada canto existiam torres de vigilância com guardas fortemente armados. Ainda bem que as geladeiras estavam sempre cheias. Embora não soubéssemos quem levava as provisões, era fácil adivinhar que alguém do governo sandinista era responsável por essa tarefa. Os dias se passavam, mas o ambiente de clausura os tornava muito tristes, porque eu estava em pleno processo de puerpério. Apesar de a casa ser muito grande, o único espaço de privacidade que eu tinha para falar com Pablo era nosso quarto, de janelas grandes, mas com vidros opacos, porque ao nosso redor só havia pessoas armadas. A casa parecia um acampamento. Dezenas de homens entravam e saíam dos aposentos, e por todo lado havia maletas e equipamentos de campanha jogados no chão. Era uma situação muito desconfortável para mim, e eu não entendia por que não tínhamos uma casa só para nós. Pablo notava minha irritação e só dizia para eu ter um pouco mais de paciência, que as coisas estavam em um bom caminho. Ele era muito hábil para suavizar qualquer situação, por mais difícil que fosse. Eu implorava para que voltássemos a Medellín, mas ele respondia que era muito importante saber esperar para encontrar a calma que buscávamos. Suas palavras transmitiam esperança, mas ficava tudo na promessa, e a ansiada tranquilidade se afastava cada vez mais. Lembro que eu levantava cedo com Juan Pablo e tentávamos nos distrair até o meio-dia, quando Pablo acordava, pois chegava de madrugada. Nós 3 almoçávamos e fazíamos um grande esforço para parecer uma família normal. Mas, bem no fundo, sabíamos que nada era normal. Depois, ele lia os jornais ou ouvia as notícias para se manter informado, e à tarde costumava se trancar em um quarto com o mexicano e vários homens dele, e falavam durante várias horas por rádio. Com quem ou sobre o quê, eu não fazia ideia, e nem chegava perto desse lugar. Com o passar dos dias, o estado de ânimo de Juan Pablo começou a nos preocupar. Ele estava cada vez mais triste por causa da clausura. Ficava calado boa parte do tempo, chorava frequentemente e implorava para que voltássemos ao Panamá. Com o agravante de que não havia lojas de brinquedos na cidade, e para sair correndo para a Nicarágua, deixamos a motocicleta e outros jogos com que ele pelo menos se divertia um pouco. A situação com ele ficou tão preocupante que Pablo mandou Pinina deixar o Panamá para lhe fazer companhia. A partir desse momento, Juan Pablo tinha 2 novos momentos de diversão: escutar pelo rádio os jogos do futebol nacional colombiano e apostar quem matava mais moscas em 5 minutos em um quarto que vivia cheio desses insetos. Todos os dias eu pedia a Deus que nos tirasse daquele inferno. Enquanto isso, eu tentava me manter o melhor possível para suportar minha difícil situação. Eu me maquiava, escovava o cabelo, me arrumava,
Tudo para ajudar meu estado de ânimo e mostrar a Pablo que sua mulher tinha força e coragem suficientes para acompanhá-lo. Às vezes, a nostalgia da tarde tomava conta de mim, e eu chorava na cama pela ausência de minha menina, a quem só podia ver por meio de 2 fotos que minhas irmãs haviam me mandado pelo correio. As imagens de Manuela rindo eram minha companhia, um bálsamo que me permitia sobreviver na adversidade. Só o que me animava era a ideia de vê-la logo e não me afastar dela nunca mais. Contudo, a rotina entediante me forçava a buscar a agradável companhia da jovem esposa do mexicano, com quem comecei a me encontrar de manhã para conversar um pouco. Depois, 3 vezes por semana, saíamos para caminhar com Juan Pablo e chegávamos a um salão de cabeleireiro que funcionava em uma espécie de choça de madeira. Éramos 2 adolescentes de um pouco mais de 20 anos de idade, certas de que nossos maridos nos tirariam daquela confusão. Mas as saídas da casa eram muito curtas, porque Manágua estava sitiada pelos contras e se notavam os estragos do confronto nos edifícios, praticamente em ruínas e no comércio fechado. Muito de vez em quando, eu tinha a oportunidade de conversar com o mexicano, que sempre me pareceu respeitoso, tímido, de muito poucas palavras e de expressão gentil. Ele tinha vários dentes de ouro e estava sempre disposto a compartilhar a mesa conosco. Com uma personalidade muito parecida com a de Pablo, eles se respeitavam, conversavam em calma e nunca os escutei discutir. Ele e meu marido eram muito poderosos e jamais notei diferenças entre eles. Ele foi um amigo incondicional de Pablo e até lhe ofereceu todo o seu dinheiro para o que precisasse. Construíram uma relação tão especial que Pablo foi padrinho de um dos filhos dele. Como caçar moscas e ouvir jogos de futebol no rádio não era coisa de todos os dias, Juan Pablo revigorou suas súplicas para que saíssemos da Nicarágua. Até que, certa manhã, quando viu o menino muito desesperado, Pablo disse que tudo bem, que permitiria que voltássemos a Medellín, e depois ele iria. Respirei aliviada, mas por pouco tempo. Pablo me disse que estava pensando em mandar Juan Pablo acompanhado por um de seus guarda-costas. Segundo ele, eu corria muito risco na Colômbia, e por isso tinha que ficar ao seu lado. Fiquei muito triste por enganar o menino desse jeito. Ele se agarrou à minha saia quando Pablo lhe disse, no aeroporto de Manágua, que eu não iria por enquanto, mas lhe prometeu que estaríamos juntos em poucas semanas. Desconsolado, Juan Pablo entrou no avião com Ferney, um dos homens de confiança de meu marido. Desconsolada também fiquei eu, porque da noite para o dia havia ficado sem meus 2 filhos. Em um ambiente hostil, cercada de desconfortos e de homens armados. E para piorar, as ausências de Pablo se tornaram mais frequentes e havia dias em que eu o via por apenas 1 ou 2 horas e depois ele saía. Nessas circunstâncias, era óbvio que algo aconteceria. E aconteceu. Nos primeiros dias de julho de 1984, pedi a Pablo que me permitisse ir ao Panamá ver uma de minhas irmãs, para que ela me levasse fotografias de Manuela e de Juan Pablo, porque eu queria ver como estavam. Ainda bem que ele não percebeu que minha verdadeira intenção era voltar para a Colômbia, porque eu não aguentava mais ficar sem meus filhos. Depois de uma conversa curta, meu marido aceitou, mas não sem antes eu lhe prometer que voltaria. Eu teria que escolher entre meu marido e meus filhos, e preferi ficar com eles. Escolhi o risco de morte, só para poder vê-los. Uma malinha com muito pouca roupa me acompanhou na tarde de 4 de julho, quando saí de Manágua para a cidade do Panamá, e no dia seguinte, bem cedo para Medellín. Pensei em passar despercebida para que ninguém me reconhecesse, por isso vesti um moletom para que parecesse que havia acabado de fazer exercícios. Quando o avião aterrissou em Medellín, fui invadida por uma estranha sensação de desfalecimento, mas eu tinha que demonstrar firmeza para que ninguém notasse que eu estava em pânico. Por fim,
Nada aconteceu, e cheguei sem contratempos a Altos, onde encontrei minha mãe muito doente, com uma depressão profunda e 30 quilos a menos. O encontro com meus 2 filhos foi muito emotivo, e os abracei muito forte durante um longo tempo. Foi triste ver Manuela começar a chorar quando a peguei no colo, porque ela não me reconhecia. Certamente já havia se acostumado a minha mãe e a enfermeira. Pablo não demorou muito para descobrir que eu não voltaria, e ligou para reclamar e me alertar de que algo poderia me acontecer. Pablo, um dos 2 tem que cuidar deles. Não temos opção. Sou a única possibilidade que temos. Se me matarem, prefiro que meus filhos saibam que foi porque vim buscá-los. Ele ficou calado. Mister, eu prometo que vou ficar fechada aqui na casa de minha mãe e não sairei para nada. Mas tenho um bebê que precisa de mim, que está há muitos dias sem a mãe. Pablo entendeu, mas a contragosto, e insistiu para que eu não saísse de Altos por motivo algum. Obedeci porque estava cercada por minha família e meus 2 filhos eram um bálsamo para minha vida. Não tive mais notícias de meu marido, e a partir desse dia tentei construir uma vida na reclusão. O escândalo dos encontros do Panamá havia diminuído de forma notória, e esporadicamente os noticiários se referiam aos avanços na investigação do assassinato do ministro Lara Bonilla. Como com Pablo tudo era um turbilhão, na terça-feira, 17 de julho de 1984, 2 semanas depois de voltar da Nicarágua, uma de minhas irmãs me telefonou e disse para eu ligar o rádio porque estavam falando de uma notícia muito grave. Assim fiz, e fiquei muda quando ouvi em uma das emissoras locais que o jornal norte-americano, o Washington Times, havia publicado naquela manhã várias fotografias de Pablo, do mexicano, e outras pessoas carregando cocaína em um avião na Nicarágua. Com o coração na boca e rogando para que os jornalistas houvessem confundido Pablo com outra pessoa, esperei os telejornais dessa noite. Às 21h30, o noticiário TV Oi mostrou as imagens que não deixavam dúvida de que Pablo havia sido pego com a boca na botija, traficando cocaína. As fotos eram arrasadoras e haviam sido tiradas, segundo disseram, no dia 24 de junho, por um agente infiltrado da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, em uma pista de pouso perto de Manágua. O noticiário também disse que as fotografias provavam o vínculo do regime sandinista da Nicarágua com os cartéis de drogas da Colômbia, já que uma das pessoas que estavam com Pablo e o mexicano era Federico Vogan, alto funcionário do Ministério do Interior daquele país. Tempos depois, os meios de comunicação informariam que quem havia feito as fotografias fora o piloto Barry Seal. Eu não entendia como era possível que Pablo se metesse em tantos problemas ao mesmo tempo e não me disse as consequências de seus atos sobre nós. 2 dias depois, Herbert Shapiro, juiz da Corte Sul do estado da Flórida, ordenou a captura de meu marido por conspirar para importar cocaína aos Estados Unidos. Essa notícia marcaria um antes e depois para mim como esposa, porque eu sabia do medo que Pablo tinha da extradição. Os fatos que se dariam nas próximas semanas e anos confirmariam o que meu marido estava disposto a fazer, como me contou uma pessoa que compartilhou aquela época com ele e recordou uma frase que ele pronunciara várias vezes. Se tiver que apagar a Colômbia do mapa, farei isso. Mas me deixar extraditar, jamais. Com a publicação de mais e mais notícias sobre ele, uma pior que a outra, era previsível que Pablo tivesse que fugir da Nicarágua. Assim foi, e certa madrugada de fim de julho, ele apareceu no apartamento de minha mãe. Foi um grande impacto vê-lo. Se antes ele era de poucas palavras, dessa vez estava quase mudo, e se limitou a dizer: "Boa noite, meu amor." E foi para o quarto de Manuela, que dormia profundamente, e lhe deu um beijo na cabeça. Depois foi ao de Juan Pablo e fez o mesmo.
Sentamo-nos na sala quase escura e eu o censurei por ir para altos, sabendo que todo o mundo estava atrás dele. Ele disse para eu ficar tranquila, que por uma noite ali não ia acontecer nada. Minha mãe escutou o barulho e se levantou muito alterada. Cabeça de mármore, e agora, qual é a tragédia grega que vai inventar? Não, sogra, fiquem tranquilas, que tudo vai se resolver, eu prometo. Ficamos em silêncio. No fundo, sabíamos que nunca mais teríamos paz na vida. Depois, fomos nos deitar no quarto de Juan Pablo e nos abraçamos bem forte, como se pressentíssemos que ficaríamos juntos muito pouco tempo. De fato, ele se levantou às 6 horas da manhã, tomou café, arrumou-se depressa e saiu com uma maleta com algumas peças de roupa, desodorante, creme dental e escova de dentes. Senti uma grande tristeza por não saber o que aconteceria nos minutos seguintes. Não nas horas ou dias ou anos seguintes. Não, nos minutos. Era isso que a guerra que meu marido havia iniciado estava começando a nos reduzir. Minha filha tinha 3 meses de vida, Juan Pablo 7 anos e eu 23. Estávamos trancados em um lugar espaçoso, confortável, cercados de afeto familiar, onde eu poderia ficar o tempo que quisesse. Mas da porta para fora, tudo era incerto. Enquanto eu esperava impaciente alguma mensagem de Pablo, minha rotina no Altos começava às 6 horas da manhã, quando me levantava para dar a mamadeira a Manuela e mimá-la. No meio da manhã, eu tinha que fazer um grande esforço para mostrar a meus filhos o valor da brincadeira, de compartilhar horas e horas com as mesmas pessoas, nos mesmos espaços, ensiná-los a entender que não podíamos sair à rua, ir a um cinema, a um parque. Isso foi muito difícil para mim. A única coisa que fazíamos era subir de um andar ao outro no edifício, visitar as vizinhas e tentar fazer que meus filhos interagissem com os poucos menores que havia ali. Quase um mês depois de partir, Pablo mandou Pasquim, que também havia ido ao Panamá e à Nicarágua, perguntar por seus 2 filhos e dizer que estava bem, que eu não me preocupasse e que quando as condições de segurança melhorassem, mandaria nos buscar. Contudo, a tensão era inevitável no apartamento de minha mãe, porque chegava todo tipo de rumores de que a qualquer momento as autoridades fariam uma batida policial no edifício. Desde a madrugada, ela passava horas olhando pela janela, esperando a eventual aparição de caminhões cheios de homens armados. No entanto, as batidas não aconteceram e pouco a pouco começamos a notar que a perseguição havia passado para segundo plano. Esse novo ar me permitiu sair, ter contato com minha família e impulsionar a construção do edifício Mônaco, ao qual prevíamos nos mudar no início de 1985. Na tarde de 20 de setembro de 1984, encontramos com Pablo no edifício Mônaco para lhe mostrar o avanço da obra e ter certeza de que a construção estava seguindo os projetos. Subimos até a cobertura em um elevador improvisado e iniciamos o percurso, acompanhados pelos arquitetos. Estávamos nisso quando, de repente, disseram a Pablo que havia uma ligação urgente para ele no rádio. Pedro, quem fala é o Águila. Acabaram de me informar que seu pai foi sequestrado. Ah, como assim, irmão? Já estou indo para lá. Ficamos muito surpresos com o que havíamos acabado de escutar, mas com uma serenidade que me deixou perplexa. Meu marido não foi embora. Ao contrário, ficou mais meia hora no edifício e deu algumas instruções. Depois foi. Nesse mesmo dia, Juan Pablo e eu fomos ver minha sogra, que estava muito angustiada devido ao sequestro do marido. Nos dias seguintes, não soubemos de nada. Pablo ainda era um fugitivo da justiça, e seu pai estava nas mãos dos sequestradores, e por isso era natural que eu não soubesse o que ele estaria fazendo para negociar o resgate de meu sogro.
Certo dia, Otto chegou com uma mensagem de Pablo e sobre o sequestro só disse que havia sido feito por 4 delinquentes comuns que já tinham sido identificados, bem como os veículos em que levaram o meu sogro. No outro dia, saiu nos jornais de Medellín um anúncio falando do que Otto havia me contado e oferecendo recompensa a quem fornecesse dados sobre o paradeiro do pai de Pablo. Também revelava que os sequestradores o haviam levado em 2 Toyotas, uma caminhonete fechada de placa oficial 0318 e o outro um Jeep vermelho com carroceria de madeira de placa AKD 9964. Um fim de semana, Penina foi nos buscar para ver Pablo, e no esconderijo encontramos minha sogra, que estava muito desesperada porque Dom Abel não aparecia. Na noite desse sábado, minha sogra não aguentou mais e disse a Pablo: "Você não diz que sabe tudo o que acontece neste país? Então por que não sabe onde está seu pai?" "Calma, mãe, confia em mim. Esse é um assunto muito delicado e não vai se resolver do dia para a noite." Por fim, em 6 de outubro de 1984, recebemos a notícia de que Dom Abel havia sido libertado e que seria levado a um esconderijo onde Pablo nos esperava. Otto foi buscar a mim e a Juan Pablo no Altos e nos levou a uma casinha de campo na parte alta de Los Balsos, onde minha sogra e 2 cunhados meus já estavam esperando. Passaram-se 4 horas. Rezamos 2 vezes o rosário. E então, de repente, apareceram vários jipes e de um deles saltou meu sogro. Dona Hermilda o abraçou primeiro, depois Pablo e depois os outros. Ele se sentou em uma cadeira e nós ao redor, ansiosos para que contasse detalhes do que havia vivido naqueles 16 dias de cativeiro. Fizeram-me andar muito tempo pelo monte, mas ainda bem que estou acostumado a andar nas montanhas, senão teria morrido. Deram-me comida boa e diziam para eu ficar tranquilo que não ia acontecer nada, que meu filho ia pagar o resgate. Depois do interrogatório de praxe, porque queríamos saber todos os detalhes, meu sogro disse que estava muito cansado e que preferia ir para sua fazenda com Dona Hermilda. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Não perguntamos a Pablo como havia feito para conseguir que seu pai fosse libertado tão rápido, mas poucas semanas depois, Otto me contou que os sequestradores levaram Dom Abel a uma fazenda no município de Liborina, a 90 quilômetros de Medellín, e o amarraram a uma cama. Foi muito sucinto, e só disse que Pablo mandara instalar equipamentos na casa de Dona Hermilda para gravar as ligações e que por esse meio logo descobriria a identidade dos sequestradores. Mas ele preferira esperar o pedido de resgate para evitar que machucassem seu pai. Depois de inicialmente exigir $10 milhões, cerca de 1 bilhão de pesos da época, os sequestradores ficaram atônitos com a resposta de Pablo. "Veja, irmão, vocês sequestraram um homem errado, porque meu pai é um camponês muito pobre que não tem um tostão. Deviam ter sequestrado a mim, que sou o dono do dinheiro." Os sequestradores baixaram suas pretensões para 40 milhões de pesos e depois para 30, que Pablo enviou por John Lada, padrinho de Manuela. No fim, levaram menos de 1/10 do dinheiro que pretendiam. Mas 1984 ainda não havia terminado. Muitas coisas haviam acontecido ao longo desse ano, e em dezembro parecia que as águas tinham se acalmado. E chegamos a acreditar nisso, porque na segunda semana daquele mês, Otto e Giovanni foram buscar a mim, Juan Pablo e Nieves, a empregada, e nos levaram a uma fazenda no município vizinho de Guarne para passar o fim de ano com o Pablo. Deixei Manuela com a avó, porque ela estava ficando gripada. O ambiente era descontraído,
característico de dezembro, e os homens de Pablo entravam e saíam da fazenda. Iam à aldeia comprar provisões e tomar cerveja, sem levar em conta que estávamos em uma área habitada e o constante movimento de pessoas chamaria a atenção. Na madrugada de um desses dias, eu estava dormindo profundamente com Juan Pablo quando o acordamos com um alvoroço. Vi um policial à paisana pressionando o cano da arma na barriga de meu filho. Devia achar que era alguém maior, porque o menino estava com um aparelho elástico que cobria sua cabeça e o queixo, que os médicos haviam prescrito para corrigir um incipiente desvio de mandíbula. O susto foi horrível. Minha garganta estava seca. Eu não conseguia falar. E quando consegui, só pude perguntar o que estava acontecendo. Ainda não havia amanhecido, quando vi um dos policiais com a manta branca de Pablo na mão. Era evidente que ele tinha escapado, como confirmou o homem quando me disse que a manta havia caído de uma das pessoas que saíram voando. Meu coração parecia que ia parar. Abracei bem forte meu filho, que acordara e olhava para todos os lados muito assustado. A batida já levava cerca de 3 horas, porque os policiais revistaram a fazenda palmo a palmo e não nos deixavam sair da sala da casa. Até que um deles disse em tom grave que eu estava detida e que me levariam à delegacia para me interrogar. Mas por que, senhor? Se eu estava dormindo com meu filho nesta fazenda? Não houve resposta. Então, começamos a ver quem levaria Juan Pablo à casa de minha mãe. Também pensei em procurar um advogado o quanto antes, mas tudo se resolveu de repente, quando um dos policiais me ofereceu desculpas e disse para irmos embora. Não perguntei por quê, mas imaginei que Pablo havia mexido seus pauzinhos em algum lugar. Ainda tremendo, coloquei Nieves e o menino em um jipe e fomos embora. Pablo havia fugido, deixando sua manta para trás. Essa foi a primeira batida policial, e não seria a última. Havíamos saído relativamente fácil daquela situação, mas bem no fundo eu sabia que viriam muitas outras e que muitas vezes nossa vida estaria em perigo. Faltavam 9 anos de angústia. Meu encontro com Jorge Lara. Nós nos encontramos em julho de 2017, mas eu não conseguia olhá-lo nos olhos porque sentia vergonha. Meu filho, Sebastián, havia aplainado o caminho, e quando Jorge Lara e eu estávamos frente a frente em uma pequena fazenda, na parte alta de Medellín, fundimos-nos em um abraço emocionado. Mais tarde, em uma comovente conversa, juntamos nossas dores, nossos horrores e nossos lamentos, e eu lhe pedi perdão, muitas vezes por sua dor, sem poder conter o pranto. Jorge tinha apenas 6 anos de idade quando seu pai, o ministro da Justiça, Rodrigo Lara, fora assassinado. Ele é o segundo de 3 irmãos, e sua vida esteve cheia de dificuldades. Enquanto eu escutava com lágrimas nos olhos, ele falou da dor causada por muitos anos de exílio, do sufoco que enfrentou para estudar em um país cujo idioma não conhecia, da impotência de sua mãe, que após a morte de seu marido deixara a Colômbia com 3 filhos muito pequenos. Desse memorável encontro com Jorge Lara, resta-me uma carta que ele decidiu escrever a propósito deste livro. Não é fácil assimilar seu conteúdo, que reflete profundamente a dor que aquela onda de violência causou à sua família. São palavras que eu agradeço do fundo da alma e que me confirmam mais uma vez que só o perdão nos pode curar. Segundo a lógica do ódio, eu deveria ser o vingador da morte de meu pai. Durante muitos anos, sonhei com a vingança e pensei que meu ato seria recebido heroicamente. Segundo essa lógica, era um direito adquirido, devido a todas as monstruosidades feitas ou orquestradas por Pablo Escobar e seus cúmplices, e, obviamente, pelo assassinato de meu pai. Em 1984, exatamente 2 meses depois do assassinato, minha mãe, de 27 anos de idade, viúva, teve que fugir do país para um exílio forçado com seus 3 filhos, para evitar que igualmente acabassem com nossa vida.
Durante vários anos de exílio em 3 países, tivemos que nos adaptar a novos costumes, buscar novos espaços e lutar sozinhos para sermos aceitos em sociedades desconhecidas para nós 4. Em nosso segundo país de exílio, Suíça, por coisas da vida, acabamos estudando a apenas 20 quilômetros de onde se encontrava a família de Pablo Escobar. Contaram-me que Sebastián estudava perto de minha escola e eu planejei o irreparável. Aos 12 anos, queria essa vingança, na qual pensei e que preparei em companhia de meu melhor amigo. Por milagre, não conseguimos o dinheiro suficiente para finalizar o plano. O terceiro país foi a França. Lá, com 16 anos, após escutar a notícia da morte de Escobar, eu quis festejar. Mas a primeira coisa que minha mãe disse foi: eu não os eduquei assim. Quem são vocês para festejar a morte de alguém? Esse homem tinha que ser julgado e pagar por seus crimes. Mas alegrar-se com a morte de alguém não está certo, e eu não aceito isso. No começo não entendi, mas os anos lhe deram razão. Em 2007, Nicolás Entel, diretor de cinema argentino e catalisador de meu encontro com a família Escobar, entrou em contato comigo. É importante recordar isso, uma vez que ele, com seu documentário Los Pecados de mi Padre, fez que tudo isso fosse possível. Meu encontro com Sebastián foi privado. Não houve mídia, só nós. O encontro foi muito direto, cordial e sincero. Daí nasceu uma amizade sincera, na qual os polos opostos, destinados a se repelir, acabaram conectados pela história que a vida nos destinou. Passaram-se os anos, e em meados de 2017, nas montanhas de Medellín, tive uma reunião com Sebastián. No final, cumprimentei algumas pessoas que se encontravam ali, e para minha grande surpresa, Sebastián pegou a mão de uma senhora, olhou-me e disse: esta é a minha mãe. Foi um momento daqueles em que a mente nos manda milhares de informações em frações de segundos. O impulso imediato foi nos abraçarmos, um símbolo de perdão, de aceitação, de entendimento e de conexão. Olhamo-nos e nos sentamos para conversar. Por onde começamos? Não me lembro, mas a conversa foi sincera e clara, sem fingimento. Compartilhamos sentimentos e partes importantes da história. Ela me pediu perdão e continuamos falando de várias etapas da vida. Esse encontro durou algumas horas. Faz 1 ano que nos conhecemos. De vez em quando nos falamos para trocar notícias e dizer olá. Da mesma maneira, muitas vezes falo do caso de meu pai, que 34 anos depois do magnicídio continua sem solução. Sei que Pablo Escobar e seus sócios do cartel de Medellín estiveram por trás do assassinato, mas naquela época meu pai denunciara igualmente a infiltração de dinheiro quente derivado da máfia em diversas esferas do país, como nos esportes, nas finanças e nos partidos políticos. Nesse momento que o país está vivendo, processo de paz, investigações de altos funcionários públicos e uma geração que deseja um futuro mais amigável e justo para todos, só nos resta construir a paz. Isso se consegue rompendo barreiras, esquemas, tabus e dando o primeiro passo. 1985. Tenho que ir. Surgiu um problema. Outra hora falamos, disse Pablo agitado, bem quando íamos começar a falar de um problema conjugal que havia nos distanciado nas últimas semanas. Era 6 de novembro de 1985. Estávamos na fazenda La Pesebreira, em Loma del Chocho, município de Envigado, onde naqueles dias ele se escondia. Eu havia lhe mandado várias cartas pedindo que nos encontrássemos para conversar, até que, por fim, ele aceitara que Otto passasse naquela manhã para me buscar no edifício Mônaco. Meu marido estava muito bravo, sério, e notei que, mesmo olhando para mim, sua mente estava em outro lugar. Demorei um longo tempo para quebrar o gelo e lhe contei como estavam as crianças e o que havíamos feito durante aqueles dias.
Bem nesse momento, quando se via nele certa disposição para conversar, Otto e Penina entraram, chamaram-no de lado e disseram algo em voz baixa. Imediatamente Pablo os mandou preparar os carros, porque tinham que ir, e ordenou a outros homens que me levassem de volta ao edifício. Meia hora depois, já na cobertura do Mônaco, ouvi um alvoroço na cozinha. Fui até lá. As empregadas estavam ouvindo uma emissora de rádio que falava, sem maiores detalhes, de um intenso tiroteio no centro de Bogotá, aparentemente dentro do Palácio da Justiça. Com o passar das horas, já não havia dúvidas de que a Colômbia estava vivendo uma nova tragédia. Dessa vez, a tomada por guerrilheiros do movimento M-19 do edifício onde funcionavam a Corte Suprema de Justiça e o Conselho de Estado. Pablo não apareceu mais, nem mandou mensagem alguma. Mas tempos depois, eu soube que depois de se despedir de mim em La Pesebreira, ele foi se esconder em uma fazenda perto de Nápoles. Eu fiquei no edifício muito preocupada. Ajoelhei-me, como já havia feito com minha mãe, quando soubera do assassinato do ministro Rodrigo Lara. Rezei muitas vezes e acendi uma velinha em frente à imagem de um Cristo de madeira. O resultado do que aconteceu naquelas 27 horas de horror me deixou muito aflita. Houve mais de 100 mortos, entre eles 20 magistrados, funcionários judiciais, integrantes da força pública e civis. Mas, com o passar dos dias, enquanto o país se recompunha de tamanha atrocidade, os meios de comunicação começaram a informar que o incêndio provocado na noite de 6 de novembro, que consumira boa parte do edifício, também causara a destruição de todos os documentos relacionados a solicitações de extradição em estudo na Sala Constitucional da Corte Suprema. Como eu disse em reiteradas ocasiões ao longo deste livro, as possibilidades de falar com meu marido sobre as coisas que ele havia feito ou não eram mínimas. Costumava acontecer de eu ficar sabendo por comentários soltos de seus homens, mas quase nunca eu tinha uma ideia completa das coisas. Nesse caso, em particular da tomada do Palácio da Justiça, não falei diretamente com Pablo e também não lhe perguntei se ele teve algo a ver com o planejamento ou o financiamento da coisa, mas com o passar dos anos, as peças foram se juntando. E se eu houvesse tido a possibilidade de falar sobre o assunto com ele, certamente sua resposta teria sido a mesma, igual às outras. Meu amor, você não vê que me acusam de tudo o que acontece nesse país? Quando digo que as peças foram se juntando, refiro-me a episódios que ocorreram muitos anos atrás, no início da década de 1980, sobre os quais falei tangencialmente com Pablo em diferentes momentos. O passar dos anos confirmaria que meu marido e alguns líderes do M-19 estiveram unidos por diversos interesses. Acerca de toda essa história, a memória me leva a 14 de novembro de 1981, quando Pablo chegou à nossa casa, no bairro El Diamante, e comentou que estava muito preocupado com o sequestro da estudante Marta Nieves Ochoa, ocorrido 2 dias antes, no campus da Universidade de Antioquia, onde ela cursava o 6º semestre de Economia. Também me disse que havia visitado os Ochoa para ver como poderia ajudar naquele momento difícil, porque apreciava a família. E, em particular, Dom Fábio Ochoa Restrepo e seu filho Jorge Luiz, com quem mantinha uma relação bem estreita. Respondi que torcia para que tudo desse certo, mas notei uma atitude estranha em meu marido. De fato, ele parou de ir para casa. E de uma hora para outra, sem aviso prévio, vimos-nos cercados por homens armados que, segundo me disseram, haviam recebido ordem de tomar conta de nós. Ao mesmo tempo, Pasquinha apareceu com instruções de meu marido, que mandava dizer para eu não sair de casa por um bom tempo, até que as coisas se resolvessem. Houve uma exceção para Juan Pablo, porque ele havia começado a ir de jipe blindado a Montessori School, onde fazia o jardim de infância. Enquanto ele estava em sala de aula, 2 escoltas ficavam do lado de fora.
Era óbvio que Pablo estava metido no assunto de Martha Nieves Ochoa. Ou seja, a havia assumido como própria a causa de uma família que apreciava. Sem saber muita coisa, certo dia da 3ª semana de novembro, eu reclamei quando ele chegou às 10 horas da manhã, visivelmente tresnoitado. Pablo, vão acabar te matando por causa de seus amigos. Você não aparece aqui há vários dias. E nós? Não vamos passar o Natal com você? Não, meu amor. Se eu não colaborar, como poderei pedir ajuda mais adiante? Nessas coisas temos que ser unidos, para que não aconteça de novo. E desapareceu por mais vários dias. Até que certa manhã, quando estava folheando os jornais locais, eu pude ter a dimensão do que estava acontecendo. Em uma das páginas internas saíra um anúncio de bom tamanho que falava da criação do grupo Morte a Sequestradores, MAS. Divulgava o sequestro de Martha Nieves Ochoa e advertia com firmeza que o M19 não receberia 1 centavo por sua libertação. O M19 havia sequestrado Martha Nieves? Era inacreditável. Naquele momento, entendi que meu marido estava decidido a colaborar para resgatá-la, porque em meados de julho desse ano, 1981, ele fizera parte de uma lista de sequestráveis desse grupo guerrilheiro. Na época, eu soube dos detalhes que Pablo me contou e os complementei anos depois, quando falei com alguns de seus homens nas pesquisas para este livro. Era um paradoxo que justamente o M19 houvesse tentado sequestrá-lo, pois em várias ocasiões meu marido havia mencionado sua simpatia pelos golpes audazes que esse grupo rebelde aplicava desde sua fundação. Entre eles, o roubo da espada do libertador Simão Bolívar, de 4.000 armas de um batalhão do Exército e a tomada da Embaixada da República Dominicana. Desde quando nos conhecemos, Pablo dizia em várias ocasiões que o M19 o seduzia, porque era um grupo de jovens intrépidos que ficara conhecido depois de assaltar caminhões entregadores de leite e distribuir milhares de garrafas nos bairros mais pobres de Bogotá. Mas uma coisa era Pablo admirar as ações propagandísticas do M19, e outra muito diferente era que tentassem sequestrá-lo para se financiar. Por isso, ele usou seus contatos nos organismos de segurança, e segundo Penina me contou, em muitos locais de Medellín, vários integrantes da Regional Medellín do M19 foram detidos e levados à sede do Antioquia ao dia, em cujos fundos Pablo tinha um escritório. Pasqui me contou, tempos depois, que lá meu marido havia dito a eles que simpatizava com sua causa e que por isso não lhes faria mal, mas advertira que era péssima ideia obter dinheiro sequestrando certas personalidades de Medellín, muito ricos e poderosos, ele incluso. De maneira impensada, esse encontro assentava as bases de uma futura relação, regida estritamente pelos interesses de cada um. Contudo, o pacto de não agressão foi por água abaixo com o sequestro de Martha Nieves. Após a publicação do anúncio que falava da criação do MAS, Pablo começou a chegar quase todos os dias, às 8 ou 9 horas da manhã, depois de, como me contou Penina, realizar batidas com o exército quase a noite toda. Essas operações clandestinas acabaram com a captura de 20 pessoas, entre elas as mesmas com que Pablo havia cruzado 4 meses antes. Tal como eu havia temido, Pablo não passou conosco nem o Natal nem o Ano Novo. Ficamos na casa de El Diamante, mas a julgar pelas notícias, era claro que meu marido continuava bem ativo na tarefa de localizar a irmã de seus amigos. Por isso, em 30 de dezembro de 1981, fiquei surpresa com a publicação, na primeira página do El Colombiano, da fotografia de uma mulher identificada como Marta Helena Correia, deixada por desconhecidos na porta principal desse jornal, com as mãos acorrentadas e um cartaz que dizia, sequestradora.
Pelo que dizia o jornal, haviam-na libertado poucos dias depois de detê-la, como um jeito de mandar uma mensagem ao M-19, advertindo que o MAS estava na cola dos sequestradores. As coisas deviam estar muito complicadas, porque em 3 de janeiro de 1982, 3 semanas depois do sequestro, li no El Colombiano um anúncio que os Ochoa publicaram com uma mensagem que mais parecia uma declaração de guerra. A família Ochoa Vázquez informa que não está disposta a negociar com os sequestradores do M-19, que mantém cativa Marta Nieves Ochoa de Yepes, que não pagará dinheiro por seu resgate e, ao contrário, oferece a soma de 25 milhões de pesos, 387 mil dólares da época, a qualquer cidadão que forneça informações sobre seu paradeiro. Pablo nunca me disse nada a respeito, mas ficamos alegres de saber que em 12 de fevereiro, 123 dias depois de ter sido sequestrada, Marta Nieves foi libertada no município de Gênova, departamento de Quindío. Muitas versões circularam desde então sobre quanto dinheiro o M-19 recebeu para libertar a sequestrada. E, inclusive, quais personagens de alto nível de vários países participaram da negociação. Mas a verdade é que eu nunca consegui obter informações confiáveis sobre isso. Uma excelente testemunha desse momento foi o jornalista antioquense Alonso Arcila, a quem liguei a propósito deste livro, já que ele teve acesso privilegiado à cobertura dessa notícia. Naquela época, ele usava a informação de forma responsável e por isso Pablo ligou para ele e disse que um de seus homens o pegaria no parque de Envigado e o levaria à casa dos Ochoa, conhecida como La Loma. Cheguei àquela casa e Fábio Ochoa pai e toda a sua família já estavam lá. Eu os entrevistei e depois me autorizaram a ir ao aeroporto Olaya Herrera receber Marta Nieves Ochoa, que estava chegando de Armênia. Ela estava muito nervosa e, na verdade, foi muito indiferente e não quis dar declarações, só abraçar sua família porque estava muito cansada. Nas pesquisas que realizei para meu livro, falei com várias pessoas próximas a Pablo que me informaram que, apesar da atitude do M-19 de tentar sequestrá-lo e depois sequestrar Marta Nieves Ochoa, eles não romperam relações. Pelo contrário, meu marido manteve contatos próximos com Ivan Marino Ospina, segundo no comando do M-19, e com Elvêncio Ruiz. Minhas fontes relataram inúmeros encontros na Fazenda Nápoles e em outras nos arredores de Medellín. A propósito, foi muito comentado na época o presente que Ospina deu a Pablo, um fuzil AK-47 novo que acabou nas mãos de Pasquim e foi sua arma durante muito tempo. Também me contaram em minhas investigações que, por ser próximo a meu marido, Ivan Marino Ospina gozava de certos privilégios, como, por exemplo, sair e entrar do país sem que a imigração carimbasse seu passaporte. A relação dos dois devia ser muito estreita, porque no final de agosto de 1985, vi Pablo muito compungido quando ligaram para lhe contar que Ospina havia morrido em um combate com o exército em Cali. Ele não me disse nada no momento, mas eu o escutei falar ao telefone com alguém e dizer que Ospina era um guerreiro, um combatente como poucos. Enfim, anos depois, a tragédia do Palácio da Justiça deixou como dano colateral a destruição dos documentos sobre extradição e a automática paralisia do trâmite desses casos, coisa que, conforme ouvi Pasquim dizer, tirava um peso das costas de meu marido e de muitas pessoas requeridas pelos Estados Unidos, porque a reconstrução dos arquivos era quase impossível. A extradição, consequentemente, sofreu um duro revés, porque já nesse ano, 1985, o governo havia reativado o envio de bolivianos para responder perante a justiça de outro país, como aconteceu com 13 pessoas, entre elas Hernán Botero Moreno, presidente do Clube de Futebol Atlético Nacional, Marco Fidel Cadiavide e os irmãos Said e Naíbe Pabon Jater.
Lembro-me de ter visto Pablo muito contrariado por causa dessas extradições, mas particularmente pela de Botero, que, segundo ele, não deveria ter sido enviado aos Estados Unidos, porque era acusado de lavagem de dinheiro, não de narcotráfico. Contudo, o fantasma da extradição continuava ali, latente, mas passaria para segundo plano na agenda nacional em 13 de novembro, uma semana depois dos fatos do Palácio da Justiça, quando ocorreu outra tragédia pavorosa. A erupção do vulcão nevado Del Ruiz, que arrasou a população de Armero, Tolima, no sudoeste da Colômbia, e causou a morte de mais de 20.000 pessoas. As imagens do que estava acontecendo naquela região eram muito dolorosas, porque claramente o país não estava preparado para enfrentar tamanho embate da natureza. Foi muito cruel ver o triste fim de Omaira Sanches, a menina que morreu diante das câmeras de televisão porque não existia a tecnologia necessária para resgatá-la dentre as paredes de sua casa. Esse episódio partiu meu coração, porque, em sua impotência, a menina dizia à sua mãe que a amava e que rezara porque não queria morrer. Pablo não estava conosco naqueles dias, mas o piloto de um de seus aviões me contou que ele havia ordenado que enviasse em um de seus helicópteros Hughes para ajudar a levar água potável aos sobreviventes e que chamou seus sócios para formar uma espécie de frota aérea para transportar colchões, mantas e comida. Falando do relacionamento de Pablo com alguns chefes do M-19, certa tarde eu estava passando perto da piscina de La Maioria e vi meu marido e Juan Pablo com algo que parecia uma espada. Aproximei-me intrigada e perguntei o que estavam fazendo. Veja, meu amor, o que acabei de dar a Gregory, a espada do libertador Simão Bolívar. Um amigo me deu de presente. Era uma loucura. A espada de Bolívar nas mãos de meu marido? Eu a vi, e me pareceu um artefato normal, embora chamativo. Poderia ser, mas poderia não ser. Se fosse verdadeira, estaríamos diante de um marco histórico que se somava às 2 peças do Libertador, que eu comprara havia pouco. A medalha que ganhou depois de vencer a Batalha de Boyacá, em 1819, e a maquete original de uma escultura do cavalo do Libertador, que o governador daquela época encomendara a um famoso artista italiano para exibi-la na Praça de Bolívar, em Medellín. A última coisa que ouvi, enquanto me afastava, foi a seguinte frase: Filho, cuide dela, porque essa espada tem muita história. Vá, mas manipule-a com cuidado e não fique brincando por aí com ela. A guerra, as batidas policiais, os esconderijos e o corre-corre levaram-nos a lugares impensados, em um vai-e-vem incessante, no qual perdemos muitas coisas e esquecemos outras. Como a espada de Bolívar, sobre a qual tornei a ouvir falar anos depois, no início de janeiro de 1991, quando Otto e Arete chegaram à casa conhecida como El 40, onde meus filhos e eu nos escondíamos, com uma mensagem urgente de Pablo. Precisava que devolvêssemos a espada de Bolívar o quanto antes. Entreolhamo-nos incrédulos, porque haviam se passado mais de 5 anos, desde que Pablo dera a espada a Juan Pablo. Meu filho reagiu e disse: Otto, diga a meu pai que presente é presente, que não vou devolver. Além do mais, não sei onde está. O homem entendeu a determinação de meu filho e ligou para Pablo para que os dois conversassem. Gregory, devolva-me a espada, porque tenho que a entregar aos amigos que a deram para mim. Eles precisam dela com urgência. Pablo foi convincente, mas encontrar a bendita espada levou vários dias. Juan Pablo não se lembrava de onde a havia deixado, depois de tantos anos de ir e vir. A única saída foi pedir a todos os seguranças que procurassem nas fazendas, apartamentos e casas onde havíamos estado desde 1985 e pegassem qualquer objeto parecido com uma espada que vissem. Lembro que chegaram até com machetes e facas grandes. Por fim, encontraram uma bastante parecida com a que Juan Pablo ganhara e a mandamos a Pablo.
Antes que a levassem, Juan Pablo bateu várias fotos com a espada para ter a recordação de que aquele artefato tão importante tinha passado por nossas mãos. Não falamos mais no assunto, mas tempos depois entendemos a razão pela qual Pablo pedira a espada de Bolívar de volta. O motivo era que, como o M-19 havia chegado ao máximo nas negociações com o governo, precisava demonstrar um gesto de boa vontade. Nada melhor que devolver a espada. Isso aconteceu em 31 de janeiro de 1991, em uma cerimônia especial em Bogotá, na qual Antônio Navarro Wolff e outros guerrilheiros do M-19, já desmobilizados, entregaram a espada ao então presidente César Gaviria. Examinando esses fatos em perspectiva, tenho dúvidas de se a espada que devolvemos era a original, ou se alguém no caminho acabou ficando com a verdadeira, e aquela que o M-19 entregou não era a autêntica. Tudo que cercou esse episódio foi, no mínimo, exótico. Publicamente, foi dito que a espada que o M-19 entregou permanece em segurança em uma redoma no Banco da República. Será a verdadeira? É possível que nunca saibamos. Salve, família! E assim, chegamos ao fim de mais uma história de poder, disputas e traições. As tretas de Pablo deixaram marcas profundas, não só em seus inimigos, mas em toda a Colômbia. O homem que sonhava em ser presidente, que construiu um império, também semeou o caos e a destruição. Mas apesar de toda a loucura, apesar das inúmeras quedas e do medo que espalhou, o reinado de Pablo não poderia durar para sempre. Seus inimigos foram se unindo e sua própria arrogância começou a cavar sua queda. De inimigo público número 1 a um homem caçado como um animal, a trajetória do El Patrón é um lembrete de que nenhum império construído sobre o caos e a intimidação é eterno. No fim, Pablo colheu o que plantou. Suas disputas, que começaram como uma forma de proteger seu poder, acabaram por destruí-lo. O que restou foi um legado de medo e destruição, e uma Colômbia marcada por uma disputa que parecia não ter fim. Hoje, a Colômbia segue reconstruindo as peças deixadas pelo submundo, e o nome de Pablo permanece como um símbolo do que acontece quando a ambição e a animalidade são levadas ao extremo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. E lembre-se, o poder corrompe, mas a história nunca esquece. Até a próxima!
Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!